Duas técnicas de perícia têm ajudado a polícia de São Paulo a prender assaltantes de banco envolvidos em ações conhecidas como Novo Cangaço. Esses métodos permitiram a identificação do chefe de uma quadrilha responsável por pelo menos 5 ataques com explosivos contra agências de cidades do interior do estado. Desde que Fausto Ricardo Machado Ferreira, de 45 anos, foi preso, policiais civis e peritos trabalham para colocar o chefe do chamado Novo Cangaço na cena dos diversos crimes que ele cometeu. Com a coleta do material genético dele, a polícia conseguiu provar que Fausto participou de assaltos antigos. O roubo de mais de 12 milhões de reais de uma transportadora de valores em Santos, no litoral paulista, no dia 4 de abril de 2016. E o ataque à Prosegur, em Cidade del Este, no Paraguai. O crime, que ficou conhecido como roubo do século, foi em 2017 e os bandidos levaram 11 milhões de dólares. O DNA de Fausto foi encontrado nos dois locais porque naquela época os bandidos deixavam para trás provas indiscutíveis, como impressões digitais, roupas com vestígios de suor, chicletes mastigados e até fios de cabelos. Em Santos, os peritos localizaram o DNA do bandido em uma touca abandonada dentro de um carro. No Paraguai, foi em uma toalha encontrada em um esconderijo usado pelo bando. Só que de lá para cá muita coisa mudou. Os assaltantes do Novo Cangaço passaram a ser mais cuidadosos. Policiais civis e peritos tiveram que encontrar novas formas para provar a participação de Fausto em roubos recentes. A altura do criminoso, o tamanho da roupa que ele usa e até vestígios da tinta usada nos caixas eletrônicos são os novos caminhos das investigações. Esta é uma das armas encontradas na casa de um parente por policiais da Delegacia de Roubo a Bancos, logo depois da prisão de Fausto, no dia 31 de agosto. O fuzil estava manchado com a tinta vermelha que os caixas eletrônicos soltam para marcar as notas em casos de explosão. As mesmas manchas foram encontradas no carro usado pela quadrilha de Fausto em um roubo no distrito de São Francisco Xavier, no interior paulista. Os peritos, então, apostaram na análise da tinta. Os peritos coletaram uma amostra de cada tinta, fizeram a comparação e verificaram que tinha a mesma origem. Fausto é considerado um homem violento. Segundo a polícia, ele atira sem pensar. No ataque em Santos, em 2016, 4 pessoas morreram. 2 policiais, uma pessoa que passava pelo local e um morador de rua. Em Santa Branca, no interior de São Paulo, em julho deste ano, PMs fugiram dos tiros de fuzil disparados por Fausto. Tem imagens dele atirando, ele ajoelhado no chão, atirando contra uma viatura da Polícia Militar, obrigando a viatura a fugir de ré. Por ser um homem perigoso, a polícia esperou o melhor momento para prendê-lo. Fausto foi seguido durante dias. A casa em que ele ficou escondido era cercada por um matagal. Policiais se disfarçaram de moita para monitorar o ladrão. Ele foi seguido pelas ruas, em postos de combustíveis, na feira enquanto comprava um pastel, até ser preso numa rede de fast food onde parou para comer um quibe. Já preso, ele foi levado para São Francisco Xavier para uma perícia. A polícia queria conseguir uma prova importante com base nesta imagem do assalto. Fausto, que tem quase 2 metros de altura, é o homem que aparece ao lado da árvore na ação. O ladrão não aceitou participar, mas os peritos conseguiram a prova mesmo assim. A conclusão é de que o criminoso da imagem tem entre 1,93 m e 1,96 m, compatível com a altura de Fausto. As roupas usadas pelo bandido também viraram prova contra ele. Elas nunca foram encontradas, mas os policiais fizeram o caminho inverso. Eles monitoraram um dos carros usados por um comparsa de Fausto, um HB20 alugado. Quando o veículo foi devolvido, os investigadores encontraram esta nota fiscal,
com a compra de roupas táticas feita em uma loja na Marginal Tietê. Os policiais, então, localizaram esta imagem, Fausto e o comparsa, no dia da compra. E eles levaram camisa tática segunda pele, uma touca ninja e uma bota militar. Fausto também comprou esta calça na mesma loja, idêntica à que aparece sendo usada por um homem da altura dele nos ataques em São Francisco Xavier e Atibaia, também no interior. Como eles são criminosos sem rosto, eles vêm com máscaras, luvas, capacete balístico, joelheira, roupas táticas. A gente tem dificuldade de fazer a identificação visual deles assim, somente com crime. Por isso que a gente teve que se aperfeiçoar nas provas. Para encerrar, o celular do bandido foi analisado. Além das conversas sobre assaltos, ele fez pesquisas de vários assuntos, sobre notícias de roubos, apreensões de armas usadas em assaltos e condenações de criminosos. O ladrão mais perigoso do país também queria ver imagens do atacante Gabigol, do Flamengo, e saber por que falamos sozinhos. Um policial militar de folga tentou impedir um assalto e acabou matando uma das vítimas em São Paulo. O empresário, genro do ex-médico Roger Abdelmaci, foi baleado e não resistiu. O PM foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O agente ainda baleou 3 criminosos. 2 deles morreram. As câmeras de segurança do prédio no bairro do Morumbi gravaram a chegada do casal em uma moto de luxo, seguido por outros 3 bandidos em 2 motos. O piloto era o empresário Denis Roberto Piccoli Ramos, de 53 anos, genro do ex-médico Roger Abdelmaci, preso e condenado a 278 anos de prisão por abusar de pacientes. A filha de Abdelmaci estava na garupa. Repare que 2 bandidos passam o primeiro portão da garagem e abordam o casal na chamada gaiola. Desarmados, eles tentam arrancar as vítimas da moto, uma BMW avaliada em R$80 mil. Uma outra câmera mostra a chegada de um homem em uma moto. Ele é um policial. O bandido, que ficou na calçada em outra moto, atira em direção às vítimas. Em seguida, o policial reage. O ladrão é atingido, corre e cai logo à frente. Dentro da garagem, um dos ladrões corre. Ele chega a bater a cabeça no portão da garagem que fechava. O ladrão de vermelho também tenta fugir, mas é baleado pelo PM e cai. E era para ter acabado aí, mas o empresário se levanta e começa a bater no assaltante que está ferido. Denis chega a tirar o capacete. Só que o policial do lado de fora, sem saber que o homem que espancava o outro era a vítima, atira e acerta o empresário no peito. Denis ainda faz um sinal para o policial antes de desmaiar. Cadê minha mãe? Mãe? Seu carro para socorrer ele? Pega logo para tirar. Pega para tirar logo. Ô, Bilhão, cadê o Luan? Ele foi socorrido e levado pelos familiares até o hospital, mas não resistiu. 2 ladrões morreram e um internado. O policial militar foi indiciado aqui no Departamento de Homicídios pela morte do empresário. Ele vai responder por homicídio culposo, em que não há intenção de matar. Estava todo mundo no chão, só tinha uma pessoa em pé agredindo outra com o capacete. Ele já havia sido alvo também do tiros dos outros assaltantes, então ele reage imaginando que estava impedindo ali que aquela pessoa continuasse sendo agredida fosse o dono da moto. E era ao contrário, infelizmente. A família de Denis não quis falar com os jornalistas. Esta moradora conta que os assaltos são frequentes na região e que ela mesma já foi vítima da violência. Eu trabalho, eu chego à noite
e passa vários motoqueiros. A gente fica com medo, né? A gente fica na insegurança. Os agentes cumpriram 18 mandados de busca e apreensão. Entre os endereços, 2 imóveis de Rosinha e do marido, o ex-governador Antony Garotinho. Rosinha foi citada na investigação sobre uma suposta fraude no Instituto de Previdência de Campos dos Goytacazes, a Previcampos, em 2016, quando era prefeita. O esquema envolveria funcionários públicos, gestores da Previcampos e uma empresa de consultoria na compra de papéis de fundos suspeitos, com alto risco e baixo retorno, os chamados títulos podres. A Previcampos comprava esses títulos, né? Porém esses títulos não eram lastreados de efetivo valor, não tinha essa garantia, né? E a Previcampos, mesmo assim, acabou investindo nesses fundos. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e contas bancárias de Rosinha Garotinho e de mais 16 investigados no mesmo valor do prejuízo que teria sido causado à Previcampos, 383 milhões de reais. A ex-governadora deverá prestar depoimento à Polícia Federal na próxima terça-feira. Não sou ordenadora de despesa, não passa pelo prefeito, eles são pelo sindicato e alguns funcionários da prefeitura, porque é o fundo de previdência dos funcionários públicos da prefeitura, não passa pelo prefeito a gestão. É muita coincidência, no momento em que eu estou denunciando uma máfia instalada no estado do Rio de Janeiro, acontecer isso. Rosinha está inelegível até 2027. Ela já foi presa 3 vezes e o marido 5 em processos por fraude e corrupção. Em 2016, Garotinho foi acusado de compra de votos e resistiu à transferência para um hospital penitenciário. No caso mais recente, há 4 anos, eles foram presos por superfaturamento em contratos entre a Prefeitura de Campos e uma construtora. Durante uma audiência online no dia 14 de novembro, a juíza trabalhista Kismara Brustolin se exaltou ao falar com uma testemunha. Eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim: o que a senhora deseja, excelência? O homem tentou se explicar e a juíza gritou, exigindo novamente que fosse tratada por excelência. Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim: o que a senhora deseja, excelência? A testemunha continuou falando. Exaltada, a juíza interrompeu o homem e o chamou de bocudo. Do gelo no telhado, que ele simplesmente foi ajudar a levar, né? Na sequência, a juíza tirou a testemunha da sessão virtual e comunicou ao advogado que o depoimento seria desconsiderado. Ele tentou justificar a atitude do cliente, mas foi interrompido. Eu só quero saber se o senhor registra os protestos, apenas isso. Daí o senhor poderá recorrer, fazer suas razões do jeito que o senhor quiser. Sim, excelência, por gentileza. O Tribunal Catarinense afastou a magistrada das audiências e abriu um processo para investigar o comportamento. A OAB também acompanha o caso. Já a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça abriu uma reclamação disciplinar. A juíza não se manifestou sobre o caso.